63. Seno elevado a menos 1 de raiz de 3 sobre 2. Quanto é que dá o seno elevado a menos 1 de raiz de 3 sobre 2? Uma primeira observação aqui é a seguinte. Seno elevado a menos 1 de raiz de 3 sobre 2 não é 1 sobre seno de raiz de 3 sobre 2. Não é isso não, pessoal. Esse menos 1 aqui indica a inversa da função seno. Tá? Isso aqui, o seno elevado a menos 1 é a inversa da função seno. Tá? Então, eu estou querendo calcular o seno elevado a menos 1 de raiz de 3 sobre 2, o valor da função inversa do seno aplicada no ponto raiz de 3 sobre 2. O que vai ser isso? Vai ser um número x, é assim que você procede, ó. Vai ser um número x, ou estou procurando o número x, pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, que é a restrição da função seno, tal que acontece o seguinte, tal que o seno de x é raiz de 3 sobre 2. Ó. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? É isso aí que a gente está procurando. Aí vocês questionam. Qual é o x pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, cujo seno é raiz de 3 sobre 2? Quem é? É os 60 graus, né? Ou π sobre 3, né? A resposta tem que ser em radiano. X igual a π sobre 3. Acabou. Item B, mesma linha de raciocínio. Cosseno elevado a menos 1 de menos 1, né? Esse menos 1 não significa 1 sobre cosseno. É a função inversa do cosseno aplicada no ponto menos 1. O que vai ser isso? O que eu estou procurando? Um número x, só que agora variando no intervalo de 0 a π. Atenção para os detalhes, tá? Aqui para a função seno, o número procurado está variando de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Aqui para o cosseno está variando de 0 a π. Qual é o x pertencente ao intervalo de 0 a π, tal que o cosseno de x é igual a menos 1. Quem é esse sujeito? Qual é o x variando de 0 a π que tem cosseno menos 1? É o π, né? Então x é igual a π. 64. Tangente elevado a menos 1 de 1 sobre raiz de 3. Vamos melhorar esse 1 sobre raiz de 3. Ó. 1 sobre raiz de 3, você multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. Vamos racionalizar isso aqui, né? 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, tangente elevado a menos 1 de 1 sobre raiz de 3 é a tangente elevada a menos 1 de raiz de 3 sobre 3. Pronto. Quero calcular a tangente elevada a menos 1 de raiz de 3 sobre 3. Novamente, isso não é 1 sobre a tangente de raiz de 3 sobre 3. Não é isso não. Isso aqui indica a função inversa da função tangente. O que vai ser isso? O que eu estou procurando? O número x pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tal que a tangente de x dá raiz de 3 sobre 3. Bom, e aí, olha só, pessoal, a função seno, a função inversa do seno, tem imagem variando de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. A função cosseno inverso do cosseno elevado a menos 1, tem imagem variando de 0 a π. E a tangente elevada a menos 1, tem imagem variando de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Você observa que aqui está o intervalo fechado, né? Aqui o intervalo aberto. Por quê? Porque não existe tangente de π sobre 2, né? É essa a ideia aqui, tá bom? Então vamos lá. Então esse vai ser o número x, né? Tal que acontece o seguinte, tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Qual é o arco pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, cuja tangente dele dá raiz de 3 sobre 3? É o 30 graus ou π sobre 6. Então, x aqui é π sobre 6. Aí, acabou. Item B, mesma linha de raciocínio. Esse aqui vai ser o número x, tal que acontece o seguinte, a secante de x é igual a 2. O que é secante mesmo, pessoal? A secante é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de x igual a 2. Muito bem, muito bem.
Então, se 1 sobre o cosseno de x é igual a 2, significa que o cosseno de x é meio. O cosseno de x é igual a meio, né? Invertendo aqui as frações. Se o cosseno de x é meio, quem é o x? 60 graus, né? Ou π sobre 3. X é igual a π sobre 3. 65. O arco cuja tangente é 1. É assim que você deve ler, ó. Qual é o arco cuja tangente é 1? Qual é o arco pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tal que a tangente é 1? Isso não é difícil, né, pessoal? É o π sobre 4, tá? Lembrando que escrever arco cuja tangente é 1 e tangente elevado a menos 1 de 1 é a mesma coisa, significa a mesma coisa, tá? São duas notações aqui para a função inversa da tangente. Tangente elevado a menos 1 ou arco tangente. É a mesma coisa. Então, qual é o arco pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tal que a tangente é 1? Esse é o π sobre 4. O seguinte, seno elevado a menos 1 de 1 sobre raiz de 2. Vamos melhorar esse 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar isso aqui, ó. 1 sobre raiz de 2 multiplica por raiz de 2, divide por raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, seno elevado a menos 1 de 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que seno elevado a menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Agora, o que é isso? É um número x pertencente a qual intervalo? Ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tal que o seno de x é a raiz de 2 sobre 2. Estou procurando x, tal que o seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Qual é no intervalo, qual é o número x no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tal que o seno da raiz de 2 sobre 2? É o π sobre 4, né? Ou 45 graus. X igual a π sobre 4. 66. Cotangente elevado a menos 1 de menos raiz de 3. Isso vai ser o número x, tal que acontece o seguinte, tal que a cotangente de x é igual a menos raiz de 3. Essa aqui é a ideia, né? Essa aqui é a ideia. Isso aqui vai ser o número x, tal que a cotangente de x é igual a menos raiz de 3. O que é cotangente mesmo? É inverso da tangente, né? É inverso da tangente. É 1 sobre tangente. É 1 sobre tangente de x igual a menos raiz de 3. Um pouco mais. Se 1 sobre tangente de x é igual a menos raiz de 3, significa que a tangente de x vai ser menos 1 sobre raiz de 3. Menos 1 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar isso aí? Aí você multiplica por raiz de 3, vamos fazer aqui embaixo. Isso significa o seguinte, racionalizando aqui, multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. O que isso vai te dar? Isso vai te dar tangente de x igual a, menos 1 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso significa x igual a 5π sobre 6. Acabou. Item B. Qual é o arco cujo cosseno é menos meio, né? Qual é o arco pertencente ao intervalo de 0 a π, cujo cosseno é menos meio? Vamos fazer assim, ó. Se fosse cosseno meio, se fosse o arco cujo cosseno é meio, quem é o arco cujo cosseno é meio? É π sobre 3, é os 60 graus, π sobre 3. Mas eu quero o arco pertencente ao intervalo de 0 a π, cujo cosseno é menos meio. Então, o que você vai fazer? Basta fazer essa continha aqui, ó. π menos π sobre 3. 3 vezes π dá 3π, menos π, 2π sobre 3. Esse aqui, então, é o 2π sobre 3. 67. Calcular o valor da tangente do arco cuja tangente é 10. Pessoal, observe que tangente e o arco tangente são funções inversas, né? Então, você está compondo uma função com sua inversa. Quando você compõe uma função com sua inversa, o resultado dá um x. Esse aqui dá 10. Que propriedade eu estou usando? Essa aqui, ó. F
composta com sua inversa aplicada no ponto x, isso dá o próprio x, né? Porque algo até intuitivo, né? O que uma faz, a outra desfaz, né? Porque uma é a inversa da outra. Então, se entra x, sai x. É o que está acontecendo aqui. Mas, de repente, você poderia estar pensando no seguinte. Então, aqui no item B, eu tenho o seno e a inversa, né? A inversa composta com seno. Então, isso vai dar 7π sobre 3? 7π sobre 3? Não, pessoal, não vai. Aqui a gente tem um detalhe para a gente observar. Vamos entender bem esse negócio? Olha só. Vamos pensar na função tangente. Vamos voltar aqui nesse caso aqui. E vamos pensar na função tangente. Qual é a função tangente? Olha só. Para a gente definir a inversa da função tangente, para a gente precisa restringir o domínio da função tangente. É isso que está acontecendo. A gente precisa restringir o domínio da função tangente. E a restrição aqui é feita ao intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Tá? Você considera a função tangente restrita a esse intervalo e a imagem é o conjunto dos números reais. Então, o que vai ser a tangente elevada a menos 1? A inversa. Um arco tangente ou tangente elevada a menos 1 é a mesma coisa. Vai ter o quê? Domínio real e imagem, o intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Muito bem. Olha para cá, eu estou calculando um arco cuja tangente é 10. O arco tangente é a função inversa da tangente. O domínio é o conjunto dos números reais. O 10 está aqui dentro do conjunto dos números reais? Está. O 10 está ali dentro. Então beleza. Está tudo muito bem definido isso aqui. Então por isso que funcionou. Dá 10 e pronto, acabou. Agora vamos pensar aqui no item B? Vamos pensar na função seno. A função seno. Qual é a restrição que a gente faz para a função seno? A gente restringe a função seno a um intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. A mais π sobre 2. Tá? Observe que aqui é aberto e aqui é fechado, porque aqui não tem tangente de π sobre 2 nem de menos π sobre 2. Então a gente restringe a função seno a esse intervalo, né? E a gente sabe que nesse intervalo a imagem é um intervalo de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Aí, bacana. Como é que fica a inversa? Então, ó, o seno elevado a menos 1. O seno elevado a menos 1 vai ter domínio variando de menos 1 a 1 e imagem variando de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Pronto, essa é a situação, a definição aqui da função inversa para a tangente. Agora, vamos às contas. Olha aqui. Eu tenho aqui dentro seno de 7π sobre 3. Seno de 7π sobre 3. Olha para a função seno. O 7π sobre 3 está no domínio dessa função seno? Não está. É por isso que o resultado não dá 7π sobre 3. Entendeu? Ah, professor, como é que a gente vai proceder? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse 7π sobre 3 é a mesma coisa que 6π mais π sobre 3. Agora você separa essa fração. 6π dividido por 3 vai dar 2π. Mais π sobre 3. Então, os arcos de extremidades 7π sobre 3 e π sobre 3 têm a mesma extremidade, né? Porque a diferença deles é 2π, tá vendo? Eles têm a mesma extremidade, né? Então, o que é o arco de medida 7π sobre 3? É o arco que você dá uma volta completa no ciclo trigonométrico e anda mais π sobre 3. Dá uma volta, ó, aqui está o ciclo trigonométrico, dá uma volta completa e anda mais π sobre 3. Então, o arco de medida 7π sobre 3 e o arco de medida π sobre 3 tem o mesmo seno. Então, aqui você vai escrever quem? Seno elevado a menos 1 de seno de quem? De π sobre 3. De π sobre 3. Aí, ó. Pronto. Agora vamos analisar. Vai funcionar? Agora vai, né? Porque, ó, seno de π sobre 3. Π sobre 3 pertence ao domínio da função. Então, isso aqui vai dar o π sobre 3. Bacana demais isso aí, né, pessoal? Tem que ter atenção nos detalhes. É isso aí. 68A. Qual é o valor da tangente da secante elevada a menos 1 de 4? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar esse secante elevado a menos 1 de 4 de θ.
de θ. Tá? Então, estou convencionando aqui que θ é a secante elevado a menos 1 de 4. Então, no fundo, agora o que eu estou procurando? O que eu estou querendo calcular? A tangente de θ. Quero calcular a tangente de θ. Muito bem. Bom, se θ é a secante elevado a menos 1 de 4, significa que a secante de θ é igual a 4. Então, secante de θ é igual a 4. O que é a secante? É o inverso do cosseno, né? Então, você escreve assim, ó, 1 sobre cosseno de θ é igual a 4. Aí, você pode inverter essas frações aqui e escrever cosseno de θ é igual a 1 sobre 4. Tá? Cosseno de θ é igual a 1 sobre 4. Tudo bem? Essa inversão aqui você pode fazer, ó. A sobre B é igual a C sobre D, logicamente aqui diferente de zero, né? A, B, C e D, você pode inverter. B sobre A é igual a D sobre C, sem problema nenhum. Bom, então o cosseno de θ é 1 quarto. Agora a gente pode lançar a mão de um argumento que é o seguinte, a gente pode pensar num triângulo retângulo, que tem um ângulo igual a θ, vamos chamar isso aqui de θ, o cateto adjacente a esse θ 1 e a hipotenusa 4. Não é isso? Ó, qual é o cosseno de θ aqui? O que é o cosseno de θ? É a relação, é a razão entre o cateto adjacente à hipotenusa. Então, esse aqui está o θ, vamos colocar 1 aqui e 4 aqui. Quando você calcular o cosseno de θ, você vai ter 1 sobre 4, que é esse aqui que está acontecendo. Muito bem. E agora, a fim de calcular o outro lado desse triângulo, outro cateto, eu aplico o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos colocar aqui um x, por exemplo, um x. Então, o que a gente vai ter aqui? 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1 mesmo. O 1 para o primeiro membro vai ficar 16 menos 1, 15 igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado igual a 15 e, portanto, x é raiz de 15. Via de regra, você teria que colocar ali um mais ou menos, mas como x é uma medida, né, fica só um mais raiz de 15. Então, eu sei que esse x aqui, ó, é raiz de 15. Muito bem. Voltando ao nosso problema inicial. O que ele quer que eu calcule mesmo? É a tangente de θ. O que é tangente no triângulo retângulo? É a razão, a divisão, a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, quem vai ser a tangente de θ para mim? Vai ser o x dividido por 1. Quem é o x que a gente calculou? Raiz de 15. Dividido por 1. Pronto, acabou o problema. A tangente da secante elevada a menos 1 de 4 é raiz de 15. O item B, mesma linha de raciocínio. Calcular o seno de 2 vezes o seno elevado a menos 1 de 3/5. Qual é a ideia? Essa parcela aqui, olha, o seno elevado a menos 1 de 3/5, nós vamos chamar de θ. Então, eu estou convencionando que o θ é o seno elevado a menos 1 de 3/5. Muito bem. Então, agora, no fundo, o que eu quero calcular? Eu quero calcular o seno de 2 vezes θ. De 2 vezes θ. Muito bem. E o que é o seno de 2 vezes θ? O seno de 2 vezes θ é 2 vezes seno θ vezes cosseno θ. Pronto, essa é a fórmula que te dá o seno de 2θ. Então, eu tenho que dar um jeito de calcular o seno θ e o cosseno θ. Beleza, vamos lá. Bom, voltando para cá, para a nossa convenção. Se θ é o seno elevado a menos 1 de 3/5, significa que o seno de θ é igual a 3/5. Isso que quer dizer. Então, meio caminho andado aqui, né? Já tem um seno, tá vendo? O seno de θ eu já tenho. Falta eu calcular o cosseno. Para você calcular o cosseno, você pode pensar na relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte: seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Vamos lá. Então vai ficar 3/5
ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O cosseno ao quadrado de θ, então, vai ser igual a 1. 3 quintos ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25, 9 sobre 25. Então, aqui é 1 menos 9 sobre 25. Pouco mais, cosseno ao quadrado de θ é igual. 25 vezes 1 dá 25, menos 9, 16. 16 sobre 25. Então, o cosseno de θ vai ser raiz quadrada desse valor, né? Mais ou menos 4 quintos. Eita, e agora? E agora? O que a gente vai fazer para decidir se é o sinal positivo ou o sinal negativo? Vamos pensar? Vamos pensar? Olha só, quem é esse θ para mim? O θ é o seno, né? O seno elevado a menos 1 de 3 quintos. Então, esse θ aqui está variando de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. E como é que é o ciclo trigonométrico para a função cosseno? Assim, mais, menos, menos. Aqui está o menos π sobre 2, aqui está o mais π sobre 2. Observe que em todo esse intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, o cosseno é positivo. Então, por isso que o menos aqui você vai excluir. Então, tem que considerar o positivo, tá? Bom, então, respondendo o problema, o que vai ser isso? 2 vezes o seno de θ, que é 3 quintos, vezes o cosseno de θ, que é 4 quintos. Quanto é que vai dar isso? 24 sobre 25. 24 sobre 25. O que é isso? É o seno de 2 vezes seno elevado a menos 1 de 3 quintos. Acabou.